pararmos de ser a melhor empresa do mundo. Eu não quero isso como objetivo, eu quero ser a melhor empresa para o mundo. E aí, um dos palestrantes falou que essa moda do ESG tá passando. Eu quase revirei, assim. Falei, cara, nem começou. A gente nem conseguiu ainda fazer com que, né, as empresas entendam isso. Então, as empresas precisam compreender, pessoal, empresas grandes, pequenas e de quaisquer tamanhos, que é um movimento que ele não vai voltar atrás. Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao Deliberado Podcast e hoje nós vamos falar sobre ESG. O que é essa sigla aí danada que tá todo mundo falando sobre ela? Mas antes quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos e curtos, olhos castanhos. Hoje estou vestida de marrom e cinza, estou no cenário de mesa preta e parede preta. E eu trouxe um convidado hoje que a gente se conectou lá na FGV, a gente já tinha tudo em comum, né? As pautas, as histórias, o que a gente acreditava, e tinha que ser ele para falar sobre isso. E ele é especialista em gerenciamento pela PUC Minas, especialista em sustentabilidade pelo MIT, ele é professor, palestrante, diretor do PMI Minas e atualmente pós-graduando em ESG pela FGV também. Seja muito bem-vindo, Felipe. Que coisa boa ter você aqui. Eu quem agradeço o convite, a oportunidade. Parabéns pelo projeto, né, Deliberado. Que seja um projeto de sucesso e eu vou acompanhar todos os episódios aí, com certeza. Ai, que delícia, que coisa boa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E sempre que eu trago alguém aqui, cara, sempre eu falo assim, tinha que ser tal pessoa para falar sobre isso. Então, essa pauta do ESG tá muito, a gente fala muito, nas empresas para as quais eu trabalho, fala-se muito, e eu ficava pensando, quem é? E aí lembrei de você. Mas primeiro, vamos fazer a sua audiodescrição. Sou um homem branco, de pele branca, olhos verdes, cabelo curto, 1,70 m. Estou com uma camisa branca e com uma calça clara também da cor bege. E a gente está no mesmo estúdio. Mesa preta e fundo preto aqui. Estamos lindos nesse estúdio hoje, né, amigo? Isso aí. Vamos falar de uma polêmica que entrei na semana passada sobre ASG ou ESG. Qual o termo que você defende? Depois eu conto a minha história aqui para você ver se concorda com esses gestores dessa empresa que eu estava conversando. Me conta aí, o que você acha? Qual termo usa? Legal, né? A gente tem um pouco de mania, talvez, de ficar utilizando os estrangeirismos, né? Então, ESG, a ESG é a mesma coisa, né? A gente até é defensor de que deveria ser GES, né? Governance, Environmental e Social, né? Porque é como se fosse um trem onde a gente tem uma locomotiva e tem vagões, né? E a governança é a locomotiva, né? Uhum. A gente tem o ambiental e o social como pilares dessa estratégia. Eu acho que o ESG não é nem uma agenda, porque a gente olhar pelo olhar de agenda, o ponto de vista da agenda, você vai cumprir um compromisso e acabou. Né? Exatamente. E o ESG não. A cada dia a gente precisa amadurecer nas organizações essa estratégia que nasceu justamente para a gente minimizar os riscos do negócio. Né? Então, eu até fazendo um pouco do histórico de onde eu comecei a me envolver com o ESG, foi quando a gente teve um rompimento da barragem de Fundão em Mariana. E eu me dei um alerta, gente, mas e a gestão de riscos, né? Será que os planos de resposta funcionaram ou não? Isso impactou na bolsa, nas ações da Samarco, né? Que é a mineradora. Então a gente precisa trabalhar de forma integrada, porque todo mundo precisa chegar junto. Então a gente precisa que a locomotiva chegue, mas os vagões também precisam chegar. Né? Então não adianta a gente avançar no pilar social, em políticas e projetos, iniciativas estruturantes do social nas empresas, não adianta avançar só no ambiental, na coleta seletiva de lixo, na gestão dos recursos hídricos, né, na gestão da biodiversidade, sem que a gente tenha uma governança sólida. Então, de fato, é ela quem puxa todo mundo. Né? Ela, se você tem procedimentos, uma política de compliance, um código de ética, um código de conduta, né, se está tudo ali muito bem consolidado dentro da organização, automaticamente os outros vagões vão sendo puxados, né? E a gente precisa entregar tudo no final. Eu não posso sair daqui com a locomotiva, né, sem os vagões e chegar lá também os vagões sem uma locomotiva forte. Então é o G puxando os outros pilares, né? Eu nunca tinha visto ouvido esse ponto de vista seu. E faz muito sentido, né? A gente coloca a governança lá no final e ela tá parecendo que é só um pilar. Ela ficou por último, né? Mas de fato ela é a primeira, porque ela é a propulsora das demais, ela que puxa, né? Sim. Se a gente tiver políticas estruturantes
em todos os 3 eixos, ela por si só, como uma política também, né? Porque tem os temas dela. Mas se ela tem que ter políticas, procedimentos, diretrizes para puxar os demais temas. Exatamente. Né? Então, e sem ela, os outros 2 não vão caminhar possivelmente. Não vão mesmo, com certeza. Sem normativa. E assim, essa polêmica entrou na minha pauta porque eu estava conversando com uma gestora de área que ia fazer um evento sobre ESG, e eu falei, por que a gente não usa o termo em português? Né? Isso torna tão mais acessível e tudo mais. Ela falou, Ju, grande parte, para não dizer a maioria, todos os nossos clientes são gringos. Então, se eu coloco o A, o S e o G numa parede ou numa pauta ou numa cartilha, ele chega aqui e ele não entende o que eu estou fazendo. Então, como somos uma empresa com atendimento mais global, a gente optou por manter o ESG. Achei muito legal. Mas empresas pequenas como a minha produtora, por exemplo, eu posso usar o ESG que traz mais acessibilidade e conhecimento para quem está aqui dentro, né, Felipe? Com certeza, perfeito. A gente ainda tem esses vícios mesmo, e é muita questão cultural, né, da gente adotar os termos de acordo com que eles foram concebidos em inglês, né, nasceu lá no americano, e aí a gente adota o termo, né, mas nada impede que a gente aplique. Eu sou a favor da gente trazer para a nossa linguagem, porque eu sou a favor da democratização do tema também. Sim, exatamente. Né? Acho que todo mundo tem que conhecer um pouco, e aí de repente você pode ir para um microempreendedor, para uma outra empresa ali que não tem tanto, né, conhecimento, não está tão aderente ainda com essa estratégia, que hoje é uma estratégia de negócio, né? E aí a gente acaba cometendo um pecado. O que é ESG? O que é isso? Né? O que é isso? Então, eu sou super a favor da gente trazer para o ASG mesmo. Né? Vamos trazer para o nosso português. O português é tão rico, tão bonito, né? Vamos trazer para o português. Verdade. Eu achei interessante o argumento deles. Acho que para o negócio deles funciona, mas é isso mesmo. A gente tem que trazer tudo mais acessível. A gente estava falando disso antes de começar até, né? E aí vamos assim, já que a gente está desmistificando algumas coisas, vamos traduzir os termos. A gente falou aqui de governança. A gente falou do ESG como um todo. Vamos começar com ESG. O que é? O que as siglas significam? E por que ela é importante para uma empresa hoje? Então, E de environmental, né? Meio ambiente, ambiental. O S é de social e o G de governance, né? Então, são 3 temas que se desdobraram e com o passar do tempo eles foram ganhando maturidade, uma nova roupagem, o contexto foi mudando, mas que nasceu lá atrás da década de 90, não é um termo tão novo, né? No final, na década de 90 ali, onde John Elkington pensou ali que nós, enquanto organizações, precisamos pensar no planeta, né, na prosperidade e nas pessoas, os 3 P's ali, né, o tripé da sustentabilidade, que foi um grande direcionador para a gente ter o ESG. Sim. E dentro dos pilares ESG, nós temos temas materiais, né? Então, até hoje, a gente está avançando com normatizar o assunto, porque ele não é tão emergente, mas ele está já ganhando muita propulsão, muita força. E aí há um tanto de coisa aí borbulhando, né? E a gente está precisando normatizar de fato isso. Então a BNT está trabalhando numa norma, né, que traz esses temas. Então, trabalhar o E do environmental, né, o ambiental. O que as empresas precisam pensar ali? Precisam se comprometer com uma agenda de biodiversidade, né, de preservação da biodiversidade, com a gestão dos recursos naturais, né, gestão dos resíduos sólidos. Tudo isso ali entra no E do ambiental, né? No então, social, muita pauta ali das ODS tem a ver isso. Com... Né? Os ODS são um framework, né? Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, mas assim, eles ajudam, eles são o motor ali, é o framework ali, né? que vai trabalhar isso. Né? No social a gente tem as questões voltadas para a diversidade, equidade e inclusão, né? Para as questões de cargos e salários ali, que é transversal com a governança, porque olha só, se eu tenho uma política de plano de salário e carreira atuando e atendendo o meu G, eu estou atendendo o meu S, porque o meu profissional vai ficar feliz, ele vai ser mais bem remunerado, a equidade, a equiparação de salário entre os gêneros, né? Então, tudo isso atende ali no social, as formas de trabalho, por exemplo, trabalhar em home office, isso é interessante para a empresa? Sim, é muito interessante, porque você está ali promovendo uma saúde do colaborador, né? Então, tudo isso atua no S, né? E o S, ele tem uma capilaridade para fora da empresa muito forte, porque se a pessoa está bem dentro da organização, fora, é um reflexo, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. E o G são as questões voltadas mais para a governança mesmo corporativa ali.
Né? Então a gente trabalha com compliance, né? A gente teve o caso aí recente das Americanas, né? Um caso desafiador de falta de auditoria, ou, né? Problemas com os contratos que foram auditados ou com a consultoria, enfim, sem entrar no mérito, mas o governança é isso. Né? Compliance, políticas de código de ética, de conduta, de transparência, né? Vou pôr meu balancete da empresa no site. Né? Então, quanto que entrou, quanto que saiu, qual que foi o lucro dos acionistas, tá ali, transparência. Então, o G trabalha isso, né? Então, é ESG. E aí a gente tem que... São muitos temas, né? É bastante complexo. É um tema transversal, de fato, né? E aí ele atende todas esses temas, atendem os eixos, né? É ESG. E aí a gente está falando de empresas muito grandes que trabalham essas histórias ou deveriam trabalhar dentro desses temas. Mas no caso da Americanas a gente teve ali um balanço que não foi real, não foi transparente, por isso que chegou nesse processo todo. Mas quando que a gente vai descobrir, se não virar um escândalo como esse, que isso é um greenwashing mesmo? A gente está falando de termos que deveriam existir, mas a gente está só inventando algumas regras e normativas aqui para falar que a gente é ecológico, que a gente é sustentável, que a gente tem uma empresa que a gente coopera com ela ali, que tem crianças em situação de risco. Quando que a gente vai conseguir olhar para uma empresa ou como e falar, não, ela está fazendo isso de verdade, ou ela está fazendo isso só por números? Tem características assim que você consegue enxergar no mercado que são sinaizinhos de alerta? A gente sofre muito com isso, né? Ainda a falta de regulação do assunto, né, para as organizações é um grande desafio, a falta de uma certificação, de uma auditoria, né? A gente tem a ISE B3, por exemplo, que é a Bolsa de Valores, aí, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, onde não figuram mais duas grandes empresas do Brasil, né, do segmento aí de mineração, por causa dos acidentes. Então ela teve ali um pouco mais de compromisso, né, com a seriedade de que é o índice, né, de fato, que é o índice. Então a gente precisa orientar o nosso trabalho do ESG para uma regulação, que eu acho que é o primeiro passo, senão a gente vai sofrer com greenwash. A empresa faz lá o relatório de sustentabilidade e põe números de que compensou X toneladas de carbono, mas a gente não tem uma auditoria, não tem ali como verificar se essa informação é verdade, né? Se a gente avaliar os relatórios de sustentabilidade das empresas ali, tem alguns números que nos traz alguma dúvida ali. Então a gente precisa de uma regulação mesmo, né? De regulamentar em termos de norma, talvez, ou a legislação brasileira também está avançando, né? Nesse sentido, de já cobrar informações mais precisas para liberar investimentos, por exemplo, né? Então o BNDES tem um tipo de investimento para empresa sustentável, então ele faz uma auditoria ali, vai nas operações, vai no campo. Auditoria de verdade, né? Vai no campo. Deixa eu ver aqui, você alegou que numa área X tem 50% de mulher e 50% de homem, né? Vamos tem ver mesmo? aqui. Vamos ver. Vamos ver. Então a gente precisa avançar nisso, porque ainda tem muito greenwashing, tem muita, principalmente no ambiental. Principalmente no ambiental, né? Porque o impacto do ambiental ele é primário. Então as empresas vão empreender e de fato vão impactar o meio ambiente. Né? Impactar é descaracterizar da condição original. Né? Pode ser bom ou pode ser ruim. E aí a gente tem esse problema, porque as empresas têm muito aí com greenwashing ainda. Então a gente precisa de regular. Né? O mercado precisa de regular, de ter normas, de ter instituições acreditadoras, né? Certificadoras. E essas auditorias, né? Os relatórios de sustentabilidade precisam ser auditados, né? Fazer um duplo cheque ali com uma empresa neutra, né? Imparcial, para a gente poder eliminar esses greenwashings aí, que tem muito. Muito, né? Muito mesmo. É fácil só para mascarar, né? Algum projeto, alguma coisa, alguma história. E a gente falou um pouquinho da ODS, vamos voltar nela? O que é a ODS? O que são as ODS, né? E qual a importância delas? Esse ano a gente está fazendo aí 10 anos, né? Há controvérsias de 2014, 2015, né? A ONU é 2015 lá, que homologou os ODS. São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, é um framework, né? Modo de trabalho ali, desenvolvido pela ONU em desdobramento e aprofundamento dos Objetivos do Milênio. Então, a gente tinha os Objetivos do Milênio, que eram 8. Alguns foram cumpridos. A gente avançou, por exemplo, na vacinação aqui no Brasil, que, sim, foi incrível, com a erradicação de algumas doenças. Então, foi legal. Em algumas agendas a gente avançou. Mas outras não, né? E o mundo sentiu a necessidade de fazer uma reformulação e
determinar ali 17 objetivos com 169 metas que vão endereçar ali a construção de um planeta melhor até 2030, né? Agenda 2030. A gente tem desafios muito significativos, né? A gente avançou pouco em alguns dos nossos temas, né? E aí a gente tem os ODS como uma mola mesmo, propulsora ali para a sustentabilidade. Então as empresas podem fazer práticas, iniciativas, né, dentro das suas organizações e pegarem ali os ODS para contribuir. Então o ODS é uma forma de contribuir. O como eu posso contribuir para um ODS com um projeto dentro da minha empresa, né? Emissões de gás de efeito estufa, então eu vou cortar aqui um pouco das minhas emissões, né, dos meus tratores a diesel e vou contribuir para o ODS. Porque não é um compromisso só público, como as pessoas pensam. Né? Os ODS, todos nós como cidadãos, né, nós, sociedade civil, poder público e instituições privadas precisamos ajudar corresponsáveis a alcançar as metas e os objetivos. Eu estou lembrando de uma empresa muito grande, muito conhecida que fui um tempo atrás, e estava lindamente impressa algumas pautas. E aí eu falei com a pessoa que me recebeu, eu falei, gente, que legal. Aí ela disse, eu não sei nem o que é. E aí isso me mata, porque a gente está falando, pessoal, de pautas, porque assim, é muito legal a gente pegar uma ODS de igualdade de gênero e achar que é igualdade de gênero e não tá vendo as metas dentro dessa ODS, que tem uma centena de pautas que possivelmente sua empresa não vai conseguir cumprir nenhuma. E aí você imprime e coloca na parede como se você fosse... E não capacita as pessoas. Não, né? Imagina, as pessoas não sabem o que cara. Como é que você... Acho que pode até um ODS washing aí. Não né? é isso, exato. Vamos criar esse termo. Vamos criar o termo, Coloca né? aqui na legenda, ODS gente. washing. É isso, Porque tá acontecendo. O próprio... Que é muito bonito falar que a gente muito bonito, né? Abraça uma ODS. É bonitinho, é coloridinho, né? Os ODS, né? aí todo mundo quer, né? A erradicação da pobreza, que é por exemplo, como que uma empresa contribui para erradicar a pobreza? Sendo que você tem que assegurar que a pessoa tenha uma renda X por dia, Exatamente. que é $1,69, para se alimentar. A gente não está falando de assistencialismo, a gente está falando de erradicação. Isso, a empresa vai lá, doa a cesta básica e coloca o selinho do ODS1, atendi o ODS1, né? Nada. Não atendeu. Você fez um assistencialismo. Porque tem metodologia, não transformou, né? Não impactou, porque a gente precisa colher benefícios. Né? Então, se de fato eu igualei os gêneros ali dentro da minha empresa e os benefícios estão sendo percebidos, as mulheres estão mais felizes por ocuparem posições de liderança, né? Eu estou emitindo menos CO2, que legal, então eu compensei, eu plantei ali a quantidade de mudas equivalente para sequestrar o carbono, ou, né, contribuir de outra forma, cidades sustentáveis, de fato eu estou pensando em cidades sustentáveis, né? Então a gente precisa trabalhar de forma estruturante. Né? Eu puxo um pouquinho para o lado de projeto, porque alcançar o ODS é fazer projeto. A gente precisa ter projetos para alcançar. Estruturadíssimos, né? Exatamente. Então não é fazer assistencialismo e pôr o selinho do ODS. Imprimir e colocar na parede. Tem gente que nem sabe o que é, as pessoas das empresas não estão capacitadas. É um excelente elemento, um excelente instrumento, para a gente trabalhar a sustentabilidade nas empresas, né? Porque já tem os objetivos e metas, a gente ajuda a contribuir com elas, né? Mas de fato a gente tem muito esse ODS washing também, né? Os relatórios de sustentabilidade, se fizer uma avaliação aí, é o que mais a gente vê. É furado. O que mais a gente vê. E olha só, você já esteve nesse mundo da mineração aí, na energia, na infraestrutura, expansão urbana. E como é que você enxerga o papel do profissional de ESG junto com o PMO para fazer com que essa liderança e acima da liderança os acionistas consigam enxergar que a gente está falando de pautas que daqui a pouco, se eles não estiverem fazendo, eles não são mais, não conseguem se sustentar, não de sustentabilidade, de sustentação empresarial mesmo, né? Eles vão começar a ruir, porque os bancos vão começar a financiar somente empresas né? Então, se a gente não entender o profissional de ESG, não entender a urgência dessa coisa, não achar que a gente só tem que inventar a estrutura, o mercado vai por água abaixo aí, né? As empresas, as mineradoras e tudo mais. Como é que você enxerga o papel, do seu papel como profissional ali de sustentabilidade, de ESG o termo inteiro, ou de PMO, para transformar a mentalidade da liderança nas empresas? A gente primeiro precisa entender que a estratégia ESG, né? Como eu falei, eu não gosto de considerá-la uma agenda, né? A estratégia ESG, ela está posta.
né? E a gente precisa também tratar isso com a autoliderança da empresa. Ela não precisa fazer o ESG simplesmente por uma obrigação de mercado. Exatamente. Né? Para ir com remar e junto flutuar na na onda, né? Surfar na onda, que é uma onda que os negócios estão direcionando, né? A estratégia ESG, ela precisa dar valor ao negócio, né? Então a gente tem que, até vou citar uma frase da Paula Raca aqui, pararmos de ser a melhor empresa do mundo. Eu não quero isso como objetivo, eu quero ser a melhor empresa para o mundo. Ah, que né? delícia. Uhum. Porque eu preciso, para além de ter lucro, que é legítimo, né? Os negócios têm que ter sustentabilidade, né? Se sustentar, mas a gente precisa também contribuir para a sociedade. Sim. Que a gente está... Capitalismo consciente. Capitalismo consciente. A gente precisa contribuir para a sociedade, Exatamente. né? De uma forma positiva. Então, eu acho que a gente demonstrar mesmo, o profissional de ESG, ele tem esse papel, né? Ele precisa ali, se estiver atuando num escritório de projetos, por exemplo, colocar aquela pauta dentro dos projetos que a empresa executa, né? Executa ali, e ter projetos internos também para melhorar o ESG e fazer um trabalho de catequização dessa alta liderança, porque de fato não pode ser mais uma agenda obrigatória, né? Tem que ser uma estratégia corporativa, uma estratégia de negócio. Exato. Então a autoliderança ela já tem que pensar, opa, eu vou fechar meu valor aqui de investimento para o ano? Eu tenho X milhões, X para a mil, comunidade, para os stakeholders, para desenvolver os meus colaboradores, para desenvolver minhas lideranças pretas, mulheres, né? Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, né? Para eu tratar aqui minha operação de uma forma mais sustentável, vou substituir as lâmpadas halógenas por LEDs, que seja, né? Mas a autoliderança precisa absorver a importância dessa estratégia, né? E aí o nosso papel é esse mesmo, e traz dados, né? Traz informação, traz informações, demonstração de que de fato funciona, de que a estratégia ESG é um diferencial competitivo. O mercado europeu tem cobrado muito da gente nas exportações. As regras europeias são bem mais restritivas com relação à obtenção de financiamentos. Né? Então, a gente precisa demonstrar que está posta e que a gente tem que contribuir enquanto organização para a sociedade. Sim. Né? Porque o ESG está dentro, mas as nossas iniciativas, elas, né, como se fosse um ovo ali, a gema é o ESG, a clara é a sustentabilidade. Então, a gente vai permeando ali e, né, alcançando a clara. E, então, a gente precisa ter esse olhar. E é mesmo a gente focar no perfil e trazer a liderança como patrocinadora. Né? Sabe o que eu estou lembrando aqui? Lá na fundação, numa das aulas, não lembro, eu trouxe uma experiência que eu tive, que eu estava num evento, não lembro se você estava nessa sala, e aí um dos palestrantes falou que essa moda do ESG está passando. Eu quase revirei, assim. Eu falei, cara, nem começou. A gente nem conseguiu ainda fazer com que, né, as empresas entendam isso. Então, as empresas precisam compreender, pessoal, empresas grandes, pequenas e de quaisquer tamanhos, que é um movimento que ele não vai voltar atrás. Ele pode, daqui a pouco, sair dos pilares dos 3 Ps, né, que aí muda, a nomenclatura muda, evolui. Evoluiremos nisso, talvez, mas não voltaremos atrás. Essa pauta está em voga mais do que nunca, né, cara? Tá, mais do que nunca, assim. Como eu disse, está posta, né? É uma questão da gente adaptar. A gente precisa se adaptar a essa estratégia. As empresas já têm as áreas de ESG, gerência de ESG, já tem os profissionais trabalhando nisso, né? E independentemente do tamanho da organização ali, a gente tem como ajudar. Né? Então, dentro das próprias metodologias, os frameworks que hoje estão disponíveis, né? A gente faz um ponto que é a materialidade. A gente também não vai conseguir ajudar tudo em todos os temas dos 3 pilares. Né? De repente, eu sou um pequeno empreendedor ali de uma zona rural, eu não vou conseguir ajudar no ODS X lá, né? Exatamente. Porque eu sou pequenininho. Mas enquanto pequenininho, o que eu posso fazer? Eu posso na empregar... minha próxima pergunta, cara. O que o pequeno faz? Isso. Eu posso empregar alguém dali da região, né? Eu posso trabalhar a minha produção talvez 100% ali sem utilização de agrotóxicos, né? Já contribuindo ali para uma produção sustentável, minimizando os recursos que eu utilizo. Então, isso é de acordo com o tamanho... Com a proporção da empresa. A proporção, mas todo mundo tem que estar de olho nisso. Né? Porque todo mundo impacta, né?
pouco ou muito, mal ou bem, todo mundo impacta. A gente só não pode ser de mentira, né? Porque eu falo muito isso aqui principalmente com o Túlio, que não gosta de que fale o nome dele. Que assim, cara, a gente é aqui uma produtora de vídeo, então como é que eu falo assim, estou sendo sustentável economizando papel? Eu imprimo 2 folhas por mês. Né? Eu não posso falar com a sociedade que eu estou fazendo uma ação que é sustentável no sentido ambiental, porque eu não tenho nada que faça, né? Mas o que a gente pode fazer? É energia, né? Consumo, o que é? Então, se pelo menos uma das letrinhas aí desse movimento a gente conseguir cumpri-la, que a governança a gente leva muito a sério aqui, mesmo sendo uma empresa pequena, já é legal. Né? A gente já está fazendo alguma coisa. É isso aí. O governança para empresas pequenas, eu vejo ele como um dos principais riscos e como um dos principais potenciais, né? Porque o pequeno, às vezes, o cara tá ali no produtor rural para pagar um imposto, aí ele, às vezes, não tem um CNPJ regularizado da propriedade dele para fornecer. Então, às vezes, ele tem um desafio, mas é um dos mais simples de ele atuar, né? Assim, em termos de capilaridade, sim. abordagem, de abrangência, o G é um dos mais fáceis também para o pequeno, né? Ele fala, não, vou regularizar minha empresa, mínimo. Eu tenho um fluxo de caixa aqui organizado, eu trabalho de forma correta, pago os impostos, o meu endereço fiscal é esse, minha gestão é transparente, indiretamente ele está movimentando o G dele. Isso mesmo. Né? E se ele não puder atender outros por motivos, né, de tamanho, mas o importante é fazer a materialidade, né? Que é levantar os temas e o que eu faço, qual que é o impacto do meu negócio para a sociedade. Eu sou uma mineradora, impacto X. Sou uma hidrelétrica, impacto X. Eu sou um pequeno proprietário rural, impacto Y. Né? Dentro disso... Da sua proporção que você faz. ESG. O que eu posso ajudar? Perfeito. Né? Esses. Quais ODS podem ser aqui os propulsores da minha ajuda? Né? Eu consigo contribuir com 6, com 12, com 17, né? Monto um plano de ação e executa a estratégia dentro da empresa, né? Independentemente do tamanho. É para todo mundo, gente. E agora eu vou pedir para esse moço aqui contar pra gente do PMI lá na Angola. Como é que foi essa experiência sua? Porque já me avisaram que o tempo já tá no limite. Me conta tudo. Vamos lá. O PMI, Instituto de Gestão de Projetos, né? Todos nós ocupamos alguma posição lá de voluntário, né? Então, desde o diretor, o presidente, todos nós somos voluntários. E eu tive a ideia de fazer um voluntariado internacional, né? Aí bati na porta lá do Médicos Sem Fronteiras várias vezes, mas eu não falo francês, então eu falei, meu Deus do céu, danou, né? Não vou conseguir. E como eu me envolvi com a gestão de projetos, eu achei que o PMI fosse uma porta mais pronta, né? E aí eu fui para lá, mais sólido, fui para lá. E aí lá a gente fez um projeto, lá a gente tem um projeto de alfabetização de crianças, né? E aí a gente fez eles muito pautado numa estratégia SG também, porque a gente avaliou os indicadores angolanos. Isso foi incrível, das crianças. Aí a gente viu que lá tinha uma representatividade de crianças, jovens e adolescentes, analfabetos e insuficientes em matemática. E aí a gente pegou o ODS, que é o ODS 4 ali, de educação de qualidade, e aí a gente pôs uma meta de X crianças, né, eram 150, para a gente dar proficiência em português e matemática, né? Então recrutamos professores voluntários, então além do horário de aula deles na escola, né, normal, eles tinham esse contato com a gente, e aí a gente fez esse trabalho com eles lá, né, de educação, trabalhando português, trabalhando matemática. E o PMI tem um projeto que é levar a gestão de projetos para crianças também. E aí a gente fez um jogo da torre. Que legal, esse eu não sabia. Bem simples, bem tranquilo de ser feito. A gente utiliza palito de dente e copo, uns copinhos de café, aqueles de isopor, né, uma fita, e monta uma torre. Então, quem montar a torre mais alta ganha, né? Então, é uma gincana, é legal, porque a gente divide em grupos e a gente ajudou o ODS 4 também na meta 4.4, que é de capacitar jovens em competências profissionais. Olha, que legal. E na meta 4.6, que é melhorar o português e a matemática, né? E aí a gente contribuiu e lançamos essas horas de impacto no site da ONU, né? Confirmando que, de fato, a gente
ajudou esses contribuiu ODS. de verdade, Foi uma experiência, assim, a melhor experiência da minha vida. Eu tenho certeza. Ver aquelas crianças lá, né, e dos desafios que a África tem, né, foi porque todo mundo pensa na alimentação, né, e vocês pensaram na educação. Isso, para mim, foi tão precioso. Porque a partir da educação, elas podem transformar a sociedade delas. Com então, certeza. É um caminho incrível, né? A educação é o pilar, né? O alicerce para tudo, né? Você economiza lá na frente com saúde, né? Você economiza com patrimônio público, você economiza com um tanto de gente. Então, basear na educação... Muito orgulho de você. Obrigado. Foi legal pra caramba. Foi muito massa. Amigo, livro e filme pra gente encerrar nosso bate-papo. O que você separou aí? Puxa, não precisa ser na área, não. Pode ser da vida. O que você separou? Me conta. Um livro eu queria... Eu queria citar 2, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Um da área, né? Porque para quem quiser se aprofundar, que é o ESG, Alinhando Propósito, Lucro e Propósito, que é da Paula Racca. Ele traz um olhar humanizado do ESG. Trabalhando pessoas no centro, é bem legal a abordagem, bem diferente, não é técnico. Né? O que é o E? É humano, né? Ele é mais humano, legal. De como as empresas podem se comportar ali. Né? E um coach de trilhões, né? De 3 trilhões, que fala um pouquinho sobre liderança, né? Do Eric Schmidt. Fala um pouquinho sobre liderança e disciplina, determinação, foco. E eu leio muito sobre isso, né? Então, um coach de 3 trilhões de dólares é um livro sensacional para a gente trazer para a liderança. Não conhecia. Ele salvou Steve Jobs, né? Algumas vezes, é um mentor lá, o Bill Campbell. Então, conta um pouquinho dessa história, né? E mesmo os grandes empresários e bilionários do mundo já tiveram desafios e precisaram de alguém. Exatamente. Né? E aí por isso que chama $1 trilhão, né? Porque estima-se que todas as mentorias e assessorias que ele deu na vida custam... Ele salvou isso aí, da grandeza de $3 milhões. Olha que massa. 3 bilhões de dólares. 3 trilhões, desculpa. É sensacional esse livro. Muito bom. E filme? O filme... Bom, tem um filme muito clássico que eu adoro, que é A Espera de um Milagre, cara. É um filme que, assim, eu me sensibilizo muito. Meu marido ama. Porque o sentimento que a pessoa tem que ter é esperança, né? Sem esperança a gente está morto. Então, a esperança é o sentimento mais profundo que um ser humano pode ter. E eu queria falar do Arremessando Alto, que é um livro recente também, né? Do jogador de basquete, onde o técnico... Tem até um pouquinho de comédia, mas o técnico não desiste dele diante de todos os desafios que ele tem. Então, também fala um pouco da liderança servidora, que é o que eu tento trabalhar também diariamente. Assim. Eu tento ser um líder servidor sempre, né, de pegar na mão, de ajudar, de apoiar, de incentivar, de vamos para cima. Porque eu acho que é assim que a liderança tem que ser. É tudo sobre pessoas, né? Tudo sobre pessoas, sempre. Pessoas no centro, pessoas alicerçando a transformação, sempre pessoas. Viu por que eu escolhi o Felipe? É sobre isso. Sempre separa um versículo aqui no final e o seu é: E viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Então a gente está falando aí de um ESG que está cuidando de gente, da natureza, de tudo que é essa criação divina e que as empresas demoraram para entender que elas precisavam ter esse olhar para todo esse público. E que bom que você está lá na ponta, cooperando e militando, principalmente, para que esses setores funcionem. Né? Isso, as empresas já precisam, né, trazer essa proposta, essa estratégia já como uma estratégia de negócio, como um olhar para melhorar a sociedade, porque não tem planeta B. Exatamente. Né? O planeta é só esse. É só aqui. E se a gente não pensar nos 3 eixos, forte, a gente está caminhando rapidamente para a dizimação da nossa espécie. Né? É verdade. Então, ou a gente olha agora, ou não dá mais ou tempo. olha agora. Meu amigo, um presentão aqui do 80 obrigado, Café, nossa patrocinadora, cafezão obrigado. Especial aí, maravilhoso. Muito obrigada por você ter vindo, por dispensar seu tempo comigo, eu não merecia. Que e isso, é uma prazer. honra ter você aqui. Espero que volte outras vezes. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um tema bem complexo, bem transversal, bem abrangente, né? Então, daria pra gente falar muita coisa. Mas... Você me mandou áudio assim, vamos falar disso. Falei, vamos de quê? Qual que é a pauta? Mas acho que tem pelo menos umas 4 pautas aí que a gente consegue trazer pro nosso Obrigado, público. Tá, pelo convite. Eu que agradeço. E que precisar, Tamo só chamar. Junto sempre. Tamo junto.
Gente, obrigada por assistir até aqui, mas antes quero agradecer nossos apoiadores, Átila com a Make e Áscara, nossa figurinista, que trouxe esse look lindo da loja Tune, o colar brinco da Lázara Design, nossa parceira de sempre, 80 Café, nossa patrocinadora, e Loop Video, nossa produtora. Muito obrigada. Nosso Instagram é @deliberado.podcast. E comente, curta, compartilhe, sugira mais pautas aqui. Já trabalha ESG na sua empresa? Conta pra gente também. E é isso, pessoal. Deliberado está nas principais plataformas de áudio e aqui no YouTube para você. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!